Olá pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast. Gabriel Rubens aqui novamente, contando mais uma história de brasileiros e brasileiras que foram trabalhar e morar fora do Brasil e trabalhando em tech. E hoje a gente vai pela primeira vez para a Itália, mais especificamente para Turim, com a Luana Farinazzo, que é arquiteta da AWS e vai contar pra gente como tá sendo essa experiência de morar lá já há um tempo e agora também ter começado a trabalhar. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Gabriel. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Bora lá falar de Itália. Tô feliz de ser a primeira a falar da Itália. Sim, vai ser a primeira. E acho que já vale o spoiler que depois vai ter o segundo também, que é outra versão, não outra versão, mas é a continuação, outro ponto de vista sobre essa mudança e o trabalho, não é? Exatamente. Vai ter dupla, né? Sim. Vai ter meu marido falando também. Que ele trabalha no outro setor de tecnologia, vamos dizer assim, né? Não é a mesma coisa que eu faço. É isso, então a gente vai saber os dois lados dessa história aí e dessa mudança. Antes de passar para ti, eu já queria deixar o recado para quem estiver ouvindo, todas as informações extras sobre o episódio, se tiver alguma foto, se tiver alguma história a mais, vai estar tudo na newsletter, então vocês acompanham aí que vocês vão saber muito mais do que a gente vai falar aqui e também vai saber quais são os episódios daqui para frente, os episódios futuros, tá? Luana, acho que a primeira coisa é saber, ou você explicar um pouco mais o que você faz. Eu falei de arquiteta AWS, mas se tu quiser dar um pouco mais de contexto da tua carreira, o que você fazia no Brasil, o que você está fazendo aí, antes da gente passar para como foi a mudança. Vamos lá. Vou fazer um resumo rapidinho do tempo. Eu trabalho com TI já tem uns 16 anos, 17, tem um tempinho já. Eu comecei minha carreira como DBA Oracle, trabalhei bastante tempo como DBA Oracle. Em uma única empresa, inclusive, quase 10 anos. E aí, nessa empresa, eu trabalhei como especialista do tempo que se demorava, né? Ficava bastante tempo numa empresa. E trabalhei como especialista, depois mudei para a área de pré-vendas. Então, eu fazia pré-venda técnica dos serviços que a empresa vendia. Então, basicamente, stress test, capacity, análise de performance. E depois cansei da área de vendas e aí pedi para voltar para a área técnica e acabei voltando como gerente de projeto e gerente de entrega de serviço, ainda tendo bastante contato com o cliente. E aí teve uma época que eu tive um burnout de trabalhar em São Paulo, porque eu sou de Macapá e eu fiz minha faculdade e comecei a trabalhar em Belém. Fiquei uns 3 anos trabalhando em Belém, né, depois da faculdade, foram uns 5. E aí fui para São Paulo. E aí em São Paulo, depois desses quase 10 anos, aí me deu um burnout. Eu larguei tudo, pedi demissão e voltei para Macapá. E aí em Macapá eu comecei a trabalhar como analista de requisito, porque era assim, era o que tinha, né? Porque lá é bem mais limitado, 6 opções. E aí voltei para Belém, fiquei quase 3 anos em Belém e comecei a sentir falta de trabalhar e quis voltar para São Paulo. E aí, depois, conversando com um amigo meu, ele falou, não, vai para São Paulo não, vem para Portugal, porque Portugal é o que há agora para trabalhar com TI. E aí, isso foi 2019, tá bom. 18, 19. Aí eu falei, vou trabalhar em Portugal. E aí, eu fiquei naquela sensação assim, o que eu faço? Sabe aquilo, tipo, não sei mais o que eu sou? Eu já passei pela área de venda, já passei pela área técnica, tem um tempo que eu saí da área técnica. Eu vou procurar trabalho de quê? De gerente? Mas eu vou chegar em Portugal já sendo gerente. Não sabia, assim, eu fiquei meio perdida. Até comecei a procurar algumas coisas, mas o negócio não evoluiu tanto. E aí eu peguei e falei assim, já sei, vou procurar presencialmente. Uhum. Aí eu vendi tudo que eu tinha. Comecei com a ideia e com o sonho, vou morar na Europa, porque também, assim, eu já tinha vindo algumas vezes e eu amo viajar, amo a Europa, assim, adoro. E aí eu peguei e vendi tudo que eu tinha e fui para a Inglaterra, fiquei 2 meses estudando, fazendo intercâmbio, economizando tudo o que eu podia para ficar, porque cada centavo que eu economizava eu podia ficar mais tempo, né? Uhum. E aí depois eu ia para Portugal para procurar emprego e ficar por lá. Esse era o plano e este era... Intercâmbio de inglês. Exato, intercâmbio de inglês. Sim.
Porque era uma coisa que quando eu estava procurando emprego em Portugal, me pediam assim logo de cara. Você precisa ir. E assim, meu pai é professor de inglês, mas eu falo que eu tenho um trauma, assim, então, tipo, nunca evoluí tanto no inglês. E aí eu precisava meio que perder o medo e eu falei, eu preciso fazer um intercâmbio. E aí a ideia era essa. Vou lá, tento desencanar de que, não falo, ou ficar com medo de falar, e depois vou para Portugal procurar emprego. Mas aí eu falei, foi muito bom, cara, essa experiência, porque assim, eu tinha bastante coisa, sapato, roupa e tudo, e eu vendi tudo, e eu tinha tipo sofá, geladeira, eu vendi tudo, e fui com uma mala de 23 quilos pra Inglaterra, no frio. E aí, foi assim, até pra minha cabeça mudou muito, assim, porque tipo, eu vi que eu vivi grandes momentos de felicidade sem precisar ter aquele tanto de coisa que eu tinha, assim, sabe? Foi um pouco também, comecei a refletir sobre algumas coisas. Isso em janeiro de 2020. E aí, quando eu... Tinha um amigo meu que passou no processo seletivo de Portugal, e para Portugal ele deu entrada no visto, e ele ia morar lá. Ele falou, tanto que ele me encorajou, né? Ele falou, não, vamos, você fica lá comigo e procura emprego presencial, que vai ser mais fácil e tudo. E aí eu falei, beleza. Só que não saiu o visto dele. Só que eu fiz toda essa programação de voo pra Inglaterra e tudo, e não saiu o visto dele. E eu falei assim, tudo bem, se der alguma coisa errada, eu fico lá um mês em Portugal procurando emprego, senão, na pior das hipóteses, eu volto para São Paulo e eu sei que eu não vou ficar desempregada. E aí eu fiz isso quando eu tava lá em Londres, daí esse meu amigo falou assim, então, comecei a namorar, eu acho que eu não vou mais. Eu falei, plano B. E mesmo assim, ainda não tinha saído o visto dele. E aí eu peguei e falei assim, beleza, plano B, vamos lá, eu fico um mês em Portugal. E aí, conversando com a minha tia, ela falou assim, você pode tirar a cidadania italiana, porque o meu avô, meu bisavô era italiano. E eu não sabia de nada, não conhecia esse processo nem nada. Aí eu fui pesquisar e vi que dava para tirar a cidadania, pagar a consultoria, ir para Itália, vim aqui para Itália fazer. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vou voltar pro Brasil, juntar uma grana, pagar a cidadania, tirar e já ficar com a cidadania, daí eu posso morar em qualquer lugar sem ter que depender do visto de trabalho e tudo. E aí, bendita ideia que eu tive. Que aí um antigo chefe meu entrou em contato comigo no mesmo dia, inclusive eu achei muito sinal, assim. Falou, o que você tá fazendo aí na Inglaterra? Vem pra cá trabalhar comigo e tal. Ele tinha virado CEO de uma empresa. E aí eu falei, beleza, vou voltar. E aí eu cheguei no Brasil, comecei a trabalhar lá com ele em São Paulo, deu uma semana, chegou a pandemia. E aí fechou tudo. E eu falei, meu Deus, olha o que eu... Por pouco não fica presa na Inglaterra. Nossa, eu ia ficar presa na Inglaterra. Sim. Sem emprego, porque eu já tinha pedido demissão e tal, pra ir morar lá. E aí, cara, ainda bem, fui abençoada, assim. E aí fiquei lá e comecei a trabalhar nessa empresa como pré-venda, que vendia também serviço de UX, LGPD e tudo, performance também. E aí eu conheci o Vinícius, que é o que vai falar depois com vocês na empresa. E aí acabou que a gente se envolveu, se apaixonou e tudo. E quando eu conversei com ele até fala que eu queria dar um golpe nele. Eu falei assim, eu fiz tudo isso e tudo, e quero voltar pra lá, pra tirar minha cidadania. Ele falou, eu tenho cidadania italiana. Eu falei, nossa, que legal. Você pagou consultoria? Ele falou assim, não, eu fiz sozinho. Eu falei, não, porque ele morou um ano, fez doutorado, já falava italiano. Eu falei, eu nem vou precisar pagar a consultoria. E aí acabou... Exato. E ele tinha esse sonho também de vir morar fora. A gente não... Eu confesso que eu não cogitava morar na Itália, de jeito maneira, porque assim, eu tinha a ideia de muito de Roma, de Florença, que é muito... Como eu posso dizer? Muitas pessoas, turistas. Eu acho que é muito meio que bagunçado, assim, sabe? Tá. Eu acho que quando a gente já passou, assim, tipo, já tinha passado por alguns lugares, tipo Espanha, mesmo Portugal, Londres e tudo, eu acho que Itália é um pouco mais assim, né? É um pouco mais bagunçado, vamos dizer assim. Então eu não cogitava vir pra Itália, eu ia só mesmo tirar minha cidadania e voltar. Mas acabou que eu comecei a namorar com o Vinícius, a gente casou. E eu tinha um Golden, ele tinha uma West. E aí a gente casou com os cachorros e juntou os cachorros. E eu queria ter um Border Collie, queria muito ter um Border Collie.
E ele também, mas no início ele falou, não sei e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai se organizar. E aí ele também mudou de emprego. Ele saiu do emprego que a gente trabalhava junto e foi trabalhar na Amazon, na AWS, na verdade, na época. E aí o sonho, a vontade dele era, eu vou trabalhar na AWS porque depois de um ano eu posso pedir transferência para fora do Brasil, né? Tentar uma vaga fora, meio uma vaga interna. E a gente começou a se organizar para fazer isso, para esperar um ano depois dele estar lá, que daria mais ou menos 2021, final de 2021, para a gente começar a procurar, ele começar a procurar vaga e a gente vir. E aí eu comecei a pensar, eu não estava muito feliz sendo pré-venda, e aí eu falei, o que eu vou trabalhar na Europa, né? O que eu vou fazer lá? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou investir na área de AWS. Vou voltar para a área técnica, sentia muita falta da área técnica. Eu gosto, assim, de trabalhar com a área técnica, mas como eu acabo sendo muito expansiva e tal, o pessoal acaba sempre me puxando para a área comercial, meio que por essa parte de pré-venda, que eu não curto tanto. E aí falei assim, vou trabalhar com a AWS. Comecei a procurar emprego para trabalhar com a AWS. Na época eu não tinha experiência com a AWS, que foi mais ou menos... Acho que foi março de 2021. Ainda no Brasil. Ainda no Brasil, porque eu falei assim, vou procurar para trabalhar com a AWS em um lugar que eu possa trabalhar remoto. Porque daí a gente vai para a Europa e eu continuo trabalhando de lá e tudo. Consigo fazer tudo organizado. E aí eu comecei a trabalhar na empresa, que foi excelente, assim, uma empresa maravilhosa, com gente muito boa tecnicamente. E comecei a trabalhar tecnicamente e rapidinho também já comecei a trabalhar, já me puxaram de novo para essa parte mais de arquitetura e tudo. E aí eu comecei a trabalhar como arquiteta. Então, basicamente, o que eu fazia, né? Eu atendia aos clientes como uma advisor técnica de AWS. Então, o cliente, tenho meu sistema que está rodando aqui, eu quero melhorar. Eu entrava lá, olhava tecnicamente, financeiramente, os custos também, via o que dava para melhorar, sugeria melhoria e ia trabalhando com o cliente. Ou então, o cliente tem um novo projeto, tem que implementar esse novo sistema. Eu desenhava a arquitetura junto com o cliente e tudo, então assim, eu aprendi muito em muito pouco tempo. É óbvio que eu tinha o suporte também da equipe técnica, que era muito boa. E aí, beleza. Feliz, satisfeita. A gente começou a planejar o casamento. Na verdade, a gente tinha planejado o casamento, e aí foi bem rápido, inclusive, para abril de 2021. Só que aí no meio da pandemia, acho que foi uma segunda ou terceira vez que fechou tudo, e a gente teve que mudar, e a gente mudou para março de 2022. E a ideia era, a gente casa, vai para uma lua de mel, e aí, enquanto isso, a gente já vai vendo os lugares e tudo, depois volta, pega as coisas e vai. Nesse meio tempo, a gente estava decidindo onde morar. Porque, assim, querendo ou não, eu poderia morar em qualquer lugar, porque eu estava trabalhando remotamente. O Vinícius também, dependendo do lugar, era onde ele ia procurar meio que a vaga interna ali na AWS. E a gente começou a pesquisar onde morar. E eu, toda semana era um lugar diferente. Eu olhava, Holanda. Aí eu já pesquisava todos os preços da Holanda, pesquisava tudo, quanto é que era aluguel, não sei o quê, onde morar. Aí, vamos morar em Viena, vamos morar em Portugal. Cara, toda semana era um lugar diferente, mas eu não cogitava Itália nesse meio tempo. E aí, acabou que o Vinícius também mudou internamente, ele foi para a Amazon, trabalhou na Amazon Device. Aí ele vai falar um pouquinho mais quando falar contigo, explicar como é que foi. E aí ele começou a trabalhar para os Estados Unidos, não mais para o Brasil. E aí, quando ele começou a ver de morar para cá, ele falou com o chefe dele, olha, eu quero morar na Europa e tudo. E aí eles não queriam perder ele, não queria que ele se entrasse em alguma vaga interna. Eles falaram, não, beleza, fica tranquilo, continua trabalhando para cá e a gente te transfere só, em vez de receber pelo Brasil, você recebe pela Itália. E aí, ele dará mais detalhes, mas isso, assim, foi ótimo, porque ele continua trabalhando com a mesma equipe. E ele teve essa transferência, o que assim, né? Pra gente que já passou por esse processo de mudar, você ter
essa ajuda da empresa, não foi nem ajuda, assim, porque eles não pagaram, porque como veio uma coisa, foi dele a opção de mudar, eles não pagaram mudança, não pagaram nada, mas assim, só de você ter o contra-cheque daqui, numa empresa, no contrato, que eu falo um pouquinho mais na frente como é que funciona essas burocracias, isso faz muita diferença na hora de alugar um apartamento, na hora de fazer toda essa parte mais burocrática. Então, assim, ele, em paralelo, estava seguindo com esse caminho e eu nem cogitava sair da empresa que eu estava. Adorava, estava feliz, vou continuar trabalhando remoto. Comecei a fazer os cálculos da diferença de horário, porque aqui eram 5 horas a mais no Brasil. Aí eu falei, não, então vamos lá. Eu começo a trabalhar 2 da tarde e vou até 11, 10, 11 da noite, meia-noite. E eu posso aproveitar amanhã para passear. Vai ser ótimo, tudo esquematizado na minha cabeça. E aí, continuei trabalhando, e aí eu queria pegar um border collie no meio desse caminho todo. Convenci ele a pegar o border collie, ele falou, não, beleza, mas eu morava num apartamento de 40 e poucos metros quadrados em Moema, lá em São Paulo, com ele e os 2 cachorros. Ele falou, não dá pra pegar um border e ficar aqui. Enquanto a gente estava meio que esperando esse 1 ano aí dele, a gente decidiu ir para São Carlos, que é a cidade dele, e morar numa casa. E aí foi quando a gente foi para São Carlos e ficou morando lá. A gente ia morar mais ou menos quase 1 ano para a gente poder se organizar para vir para cá e viver lá com o cachorro e tudo. E aí foi assim, aí eu comecei agoniada, né, a pensar eu já quero ir logo. Final de 2021 eu já estava assim, uma ansiedade pura, porque eu já queria me mudar. E aí, eu estava assistindo os vídeos lá, decidindo para onde a gente ia. Eu assisti um vídeo de Torino. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em Torino. Nem no time, nem no Juventus, porque toda vez que fala de Torino, falam de Juventus, do Cristiano Ronaldo, que era daqui e tudo. Não sei se você já conhece. Nem todo mundo associa, né? Porque o nome do time não dá muita dica o de onde é. É só o Juventus, sim. Exato. E aí, acho que eu nem falei, mas eu moro em Torino, na Itália, que é no norte da Itália, ali no noroeste da Itália, assim, meio que em divisa com a França, com a Suíça, e eu estava vendo um vídeo de uma blogueira daqui, brasileira, que anda aqui pela Itália, e aí eu vi esse vídeo de Torino, e eu fiquei arrepiada, assim, foi muito doido. Eu comecei a me arrepiar, falei, nossa, que lugar lindo. E aí meu marido do meu lado falou assim, sério que você gostou? Eu falei, era muito bonito, quero morar lá. Ele falou, até semana que vem, né? Porque toda semana eu mudava. E aí ele ficou super feliz, porque ele falava a língua, ele já tinha morado em Milão, ele gosta da Itália. Falei, não, vamos começar a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar e vi que aqui, nesse extremo norte, era um pouco mais diferente do sul. Parecia assim, ser menos bagunçado, tem muita influência francesa, suíça. E aí eu peguei e falei, não, quero morar em Torino. Comecei a pesquisar, vi que a cidade era linda, tem muito parque aqui, muito parque. Para os cachorros era ótimo. E decidi, bati o martelo que a gente ia morar em Torino. E aí, em paralelo, ele conseguiu falar com o chefe e ver a transferência aqui para a Itália. Ele gostou também da ideia, adorou, na verdade. Eu não sabia falar nada de italiano, nada. E aí, achei a cidade linda, com muito verde. Não era tão cara quanto Milão, quanto Roma, quanto os grandes centros, mas ficava 1h30 de Milão, o que dava fácil acesso para a gente viajar, porque as passagens de Milão, inclusive, são mais baratas e tudo. E foi isso, decidimos vir para cá, comecei a pesquisar sobre a cidade, sobre os bairros e tudo, para ver qual que seria o melhor lugar. Comecei a seguir pessoas que moravam aqui, do Brasil, inclusive uma dessas pessoas até hoje virou um casal de amigos meus, e ele é meu personal também, brasileiros que moram aqui. E aí a gente começou a organizar a vinda para cá. E a ideia era a gente vir de lua de mel para a Itália, eu já começar a olhar aqui algumas coisas de casa, que a gente ia casar em março do ano passado, 2022, e voltar. E aí na minha ansiedade eu falei, mas para que a gente vai gastar para ir, depois vamos embora de vez logo. E aí a gente decidiu vir de vez já,
E eu casei no dia 19 de março e a gente viajou dia 23 de março. Então, chega a parte do processo da viagem, né? A gente viajou com 3 cachorros, com esses 3 cachorros que não são pequenos, é um Border, um Golden e uma West. E 9 malas, porque eu era mais desapegada, mas depois comecei a me apegar de novo às coisas. Na verdade, o que eu eu acabei comprando bastante coisa depois que eu voltei da Inglaterra, mas confesso que não chegou nem parte do que eu tinha antes. É a minha versão desapegada, né? Mas a gente viajou com 9 malas e uma parte que foi complicada pra gente foi alugar o Airbnb aqui pra ficar um mês, procurar um apartamento. Por quê? Porque a gente tinha 3 cachorros. E 3 cachorros que não eram pequenos. Então, toda vez que a gente via qualquer lugar, falava que tinha 3 cachorros, ele, não dá, porque é muito pequeno o lugar e tudo. E aí, até que uma bendita alma aceitou a gente. Porque ela, na verdade, a dona, ela tinha um cachorro, o cachorro tinha morrido tinha pouco tempo, então acho que ela ficou sensibilizada. Nossa, sim. E aí a gente pegou e conseguiu alugar. O dia da viagem foi punk. Porque a gente morava em São Carlos, a gente tinha que levar as coisas todas tinha que ir pra São Paulo para poder viajar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar as malas aos poucos, deixar na casa dos meus amigos. Toda vez que a gente ia para São Paulo, eu levava já alguma parte das malas. E aí, no dia da mudança da viagem, a gente foi de madrugada para São Paulo. O Vinícius tinha que entregar o notebook dele lá na empresa. Acabou que atrasou. A gente alugou um carro para poder levar as coisas e a gente não pediu ajuda de ninguém, nem de amigos, nem de nada. Foi só nós 2. Porque a gente pensou que ia ser tranquilo. A gente se organizou para chegar no aeroporto cedo, tipo umas 3 da tarde. O nosso voo, se eu não me engano, era 8. Então eu falei, vai dar tempo. Acabou que atrasou tudo. A gente chegou 5 da tarde no aeroporto, uma correria. Eu com 3 cachorros, com as malas, enquanto ele devolvia o carro, na fila. E o pessoal me ajudando, porque tinha que me ajudar a empurrar os carrinhos. Foi, assim, um dia de louco. Eu lembro até hoje, quando eu entrei no avião, eu falei assim, meu Deus, que correria. A gente entrou já direto pro avião, assim, deu certinho o tempo de chegar no avião. Porque como tinha o processo dos cachorros, era também uma parte mais delicada, né? E para trazer documentação e tudo. E aí, chegando aqui também, a gente pagou uma van para pegar a gente em Milão e vir para cá para Torino. O moço da van também disse que não ia... Que não era aquilo combinado, e na verdade eu tinha combinado isso, quis cobrar mais, e foi assim, só dor de cabeça. Mas beleza. Conseguimos chegar aqui. E aí, sobre a questão da documentação, o que eu tinha decidido? Eu tinha pego todos os documentos para eu tirar minha cidadania, que também dá um trabalho bem grande, porque tive que corrigir documento e tudo. Mas eu falei, eu vou primeiro pegar meio que um visto de esposa, porque o Vinícius já tinha cidadania italiana, assim. E isso também nos ajudava muito, querendo ou não, o nosso processo de vinda ele não foi tão traumático, porque ele tinha já um emprego da transferência, ele já tinha cidadania italiana, o que ajudava também bastante. E aí eu falei, como o processo de tirar a cidadania eu sei que é demorado e tudo, aí eu peguei e falei, não, vou primeiro tirar o visto que a gente chama de permesso de soggiorno aqui, que seria uma permissão de morar, porque eu sou parente de um italiano, né? Eu sou esposa de um italiano. Sim. E depois a gente pega e eu vou atrás da parte da documentação da cidadania. A gente chegou aqui, ficou um mês no Airbnb e começou a caça de apartamento, né? E aí, um desespero para conseguir tudo. Mas a gente conseguiu, assim, razoavelmente rápido. Acho que 3 semanas a gente já tinha conseguido. Confesso que essa parte também dele já ter a transferência da empresa faz muita diferença, porque aqui na Itália, eu não sei se em Portugal é assim, mas tem uma distinção entre você ter um contrato de trabalho em tempo indeterminado e um contrato de trabalho temporário. Por padrão, a maioria dos empregos que tem, normalmente é contrato determinado. São por tempos prefixados. Eu acho que de 3 em 3 meses eles revisam e tudo. E para você alugar um apartamento, a primeira coisa que eles pedem é um contrato de trabalho por tempo indeterminado, que seria tipo o CLT do Brasil.
E o Vinícius já tinha isso, então ajudou. Já tinha um contrato por tempo indeterminado. E aí conseguimos alugar o apartamento e começamos a morar. E aí começou a burocracia. Aí, meu Deus, respira. Porque se você acha que o Brasil é burocrático, pensa que a Itália... Eles aprenderam tudo com a Itália. A Itália é a mãe da burocracia. E aí eu já antecipo que, assim, pra mim a pior parte é a burocracia italiana, assim. É muito complicado, muito. Sim. Acho que às vezes eu penso... parece um pouco com a portuguesa. Às vezes eu fico pensando nisso, porque eu também tive bastante dificuldade, né? E aí eu fico na dúvida, eu até brinco às vezes no podcast, que a nossa burocracia do Brasil a gente conhece. Às vezes eu tenho dúvida se é muito de algum país ser pior, né, aqui, porque aqui no começo eu sofri bastante também, de entender as coisas, e tu entra nos deadlocks, tipo, nos becos sem saída, que pra você ter isso, você precisa disso, mas pra você ter isso, você precisa disso. Tipo, minha esposa mesmo não conseguia abrir uma conta, precisava ser tipo PJ, Recibo Verde aqui. Pra ser, ela precisa de uma conta, mas pra abrir a conta, ela precisa ter um emprego. Então a gente ficou nessa briga por um tempo, até que eu dei o meu jeitinho, falei, põe minha conta no banco, no cadastro, porque o cadastro é online, pra ver o que dá. Aí funcionou, sei lá, por exemplo. Senão, até hoje eu não saberia o que fazer, porque a gente ligava. Então, eu acho que é muito mais nisso. No Brasil, eu acho que eu conseguia entender o que a gente tem que fazer. E aqui, pelo menos, eu sentia meio sozinho nisso, tipo, eu não sei como fazer, ninguém sabe explicar, né? E acho que é a mesma sensação que você teve lá, que às vezes dá um desespero de falar, putz, mano, como que eu saio dessa? Não dá, ninguém resolve nada, né? O que me consolava foi, uma vez uma amiga falou isso, eu achei muito, muito interessante. Ela falou, gente, a gente viveu 30 anos no Brasil, imagina que durante esse tempo a gente tirou certidão, tirou CNH, tudo. Aqui não, a gente quer resolver em um mês, a gente tirou uma vida no Brasil para fazer, né? Vamos ter um pouco de paciência também. Mas realmente não tem a pressão no Brasil, né? Não tem a pressão de tempo. Quando você tá aí, você tem a pressão, tudo é tempo, tipo... Se dá tudo errado, você volta. Então tem a situação... Você tá numa situação muito mais sensível, então a pressão psicológica, né, própria é muito maior. Exatamente. No meu caso, assim, eu tinha a pressão de que eu tinha 3 meses de visto de turista, né? Então eu deveria organizar toda a parte do meu permesso em 3 meses. E que não aconteceu, já dando spoiler. Então, assim, aconteceu exatamente o que você falou. Então, assim, primeira coisa que a gente tira aqui a gente chega aqui, a gente precisa ter um código fiscale, que eles chamam, que é tipo um CPF. E qualquer pessoa pode ter, tá? Até como turista, você pode chegar aqui e pedir esse código fiscale. Tudo que você vai fazer, a primeira coisa é esse código fiscale. Para tirar este código fiscale, eu precisava dizer que fazer uma declaração de presença, que como eu entrei pela Holanda, a gente veio para Amsterdã, não está no passaporte o carimbo da Itália. Eu preciso avisar a Itália que eu estou aqui e que eu tenho intenção de ficar. E aí, para isso, eu preciso ir num lugar que chama Questura, que é tipo, como se fosse uma prefeitura daqui, tirar esse documento, que é a declaração de presença, para eu poder tirar o código fiscale. Só que quando a gente chegou aqui, em março de 2022, ainda estava ali naquele processo de Covid. Ainda não tinha acabado, não sei nem se ainda acabou já, completamente, vamos dizer assim, né? E aí precisava ter o comprovante de vacinação. Esqueci o nome que eles falavam, é tipo o Green Card, o Green Pass, né? Não é Green Card, Green Pass. Uhum. E para eu tirar o Green Pass, aí o que acontece? Para eu entrar na Questura, eu precisava do Green Pass. Para eu ter o Green Pass, eu precisava desse código fiscal e que eu precisava pegar a declaração de presença na Questura. Então, exatamente isso. Isso, cara, tira muito a nossa paciência, porque, tipo, não faz sentido. Isso é uma coisa que eu acho muito bom no Brasil, assim, mesmo que, óbvio, existe burocracia, eu acho que as coisas no Brasil fazem sentido, assim, quando você vai precisar dos documentos, o negócio não faz, assim, tem umas travas, uns bloqueios que você fala assim, gente, não é lógico. Eu nunca no Brasil tive esse pensamento, assim, da burocracia, tipo, não tem lógica isso. E realmente aqui não tinha. E a minha sorte é que, tipo, eu cheguei numa quinta-feira,
Eu tava morrendo de pavor de andar na rua, porque, tipo, eu não podia entrar em restaurante, porque precisava do passe verde pra entrar. Eu tava com medo de me pegarem na rua, sabe? E quererem meio que falar alguma coisa, mas tudo bem que eu poderia, eu só não poderia entrar nos lugares fechados. E aí, na quinta-feira eu cheguei, só que na segunda parou de ter essa necessidade de ter isso pra entrar na costura. Então, aí eu fui. Aí, Gabriel do céu. Eu falo assim, não teve nenhuma vez que eu fui pra essa costura que eu não fiquei menos de 5 horas na fila. E assim, é terrível, porque é uma fila gigante. Tem gente. Mas se tinha fila, já era bom. Porque na minha experiência na Itália, às vezes, foi quando eu parei de reclamar de fila. Porque eu ia entrar, porque eles não sabem fazer fila. Eu ia entrar no embolado, museu. Né? Exato, então tava uma bagunça. Aí eu perguntei onde que é a fila. Aí alguém falou, é aqui. Aí eu fui em outro lugar, a mesma coisa. Aí, isso também no norte. Foi quando eu, pela primeira vez, eu falei, nunca mais. Eu fui Turim, Milão e alguma. Já. E passei por algumas cidades saindo de Turim até Nice, na França. Tipo, fazendo essa costa aqui. Legal, é bem bonito. Mas, mas foi na Itália que, quando o pessoal fala assim, brasileiro adora uma fila, eu falo, ainda bem. Porque... É verdade. Foi uma experiência diferente pra mim. Às vezes eu fazia alguns passeios sozinho. Às vezes eu tava com amigos, às vezes sozinho, né? Amigos daí, então era mais fácil. Mas quando eu tava sozinho, era desesperador. Eu ficava às vezes, será que eu vou ficar esperando nesse bloco de pessoas mesmo? Eu falei, eu não quero estar brigando no meio pra comprar uma coisa, né? Tipo, não é de graça. A gente tá... Exato. Então, novamente, se tinha fila... Não, é que não tinha. Eu falei assim, fila, mas é exatamente isso que você falou. Mais uma característica da Itália. Eles não sabem fazer fila. Então, assim, eles ficam em pessoas, em grupos, né, assim. E aí, na hora que chegava o moço lá... Respirando no teu pescoço, né? Assim, exato. Todo mundo. É isso. Quando chegava o moço lá, o carabinieri lá, o policialzinho lá que atendia a gente... Ia todo mundo em cima dele, assim. E aí você ficava puto, porque você já, cadê a fila? Eu tava na frente. E é um grita-grita. Gente, exato. É muito estressante. E ali, assim, tem gente que tá ilegal e que precisa organizar as coisas. O tratamento não é nada amigável, assim, porque imagina também, né? Eles estão lá com um monte de gente de fora, que tá ilegal. As pessoas não falam, na maioria das vezes, o italiano, e eles não têm um mínimo de paciência. Tipo assim... Se você vai falar com ele alguma coisa que não é italiano, ele já fala, parla italiano ou vai embora. Exato. Eu também aconteceu isso comigo, em Turim. Isso, meu Deus. Eu tava no hotel, sim. Mas tipo, você é um turista, né? Eu tô ali mendigando um documento. Eu fui pedir informação, e aí na banca de revista, eu só entendi, parla italiano, algo do tipo. Aí eu fui no outra pessoa, mesma coisa. Aí eu fui no terceira, mesma coisa, eu juro. Mas eu acho que é porque era um bairro mais afastado. Eu voltei pro hotel, pedi informação. E eu tava sem internet no primeiro dia, então tinha que comprar. E aí eu falei com os amigos, falei, eu não sei se eu dei muito azar. O cara do hotel também não falava. Isso foi o que eu fiquei mais puto, mas tudo bem. Mas a gente se virou. Aí eles falaram... Não fala com pessoas mais velhas. Tenta olhar adolescente. Mas aqui é difícil não falar com pessoas mais velhas, porque tem bastante gente mais idosa aqui. Exato. Na época que, no lugar que eu tava, foi isso. Eu descobri mais ou menos como chegar perto do centro, e aí mudou. E aí, quando eu precisei, nesse primeiro dia que eu tava sem internet, né? Os primeiros dias, na verdade. Aí eu tentei falar com pessoas mais novas e funcionou, mas... Minhas 3 primeiras tentativas foram pessoas... O cara da banca foi até bem ignorante na hora. Eles são. Eu falei, puta merda. Tipo, minha primeira vez lá, eu falei... Começou muito mal, depois melhorou, mas começou de forma estranha. A gente não pode generalizar, assim, mas realmente acontece bastante. Eles não têm muita paciência. Nesse lugar, então, assim, que você tá ali... Eu acho que foi a sensação que eu me senti mais humilhada, assim, na vida, foi nesse lugar, porque... Parece que você tá mendigando ali, sabe? Eles não fazem a menor questão de ser simpáticos ou de querer ajudar. Eles, na verdade, parece que só querem atrapalhar o processo, assim. E aí... Mas, beleza, eu consegui pegar a declaração de... Na hora de entrar, o Vinícius estava comigo, né? Ele falava italiano, não falava nada. E aí o moço falou, não, vai entrar só ela. Pensa no meu desespero. Eu me tremia toda, assim.
E aí fiquei mais na fila lá dentro, mas consegui. A moça meio que entendia o que eu falava. Sim, se e é tiver um mais documento calma até dá, né? super simples, essa declaração. Sim. Mas consegui fazer fiz o código fiscal e já fiquei super feliz. E aí tem uma outra questão aqui na Itália, que é a residência. Que é, você não basta, igual a gente é no Brasil, né? Moro lá na Avenida Brasil, tal. Você precisa declarar na prefeitura que você mora naquele lugar, que é o fazer a residência. E aí vai um guardinha, que a gente chama de vigile, lá na sua casa, na teoria, para saber se você mora num lugar que é adequado. Tipo, imagina morar 10 pessoas numa casa de 60 metros quadrados. Não faz o menor sentido. Então eles vão ver quantas pessoas moram na casa, quantos cômodos tem a casa. Isso, em teoria, já acontece deles fazerem isso. No nosso caso, eles acabaram não vindo, tá? Mas existe todo esse processo para fazer a residência. E o que acontecia? O Vinícius precisava fazer a residência antes dele, porque ele fez o aluguel no nome dele, tudo, porque ele tinha todas as documentações. E fazer a residência é esperar a boa vontade da prefeitura falar: está aqui o documento pronto. E aí, no final das contas, demorou muito e já estava chegando perto dos 3 meses do meu período para eu dar entrada no permesso. E aí, quando eu fui dar entrada no permesso, faltava, eu acho que umas 3 semanas para vencer o meu período. E aí, na hora de ir lá na questura, ele foi comigo, aí deixaram ele entrar. E a gente foi fazer a solicitação e o moço falou... ele ainda não tinha, na verdade, a residência. O moço falou: não, precisa da residência. E aí ele falou assim: mas o que a gente vai fazer? Porque vai vencer o período de 3 meses dela. E aí, como é que a gente pode fazer? Aí o moço falou assim: ela vai ter que voltar pro Brasil. Nossa, gente. Parece que caiu um... Tipo, porque é voltar pro Brasil pra ficar pelo menos 3 meses lá, pra poder depois voltar pra cá, né? Não é só ir e voltar. E aí foi desesperador, a gente entrou em contato com o advogado, e aí ele falou: não, você como esposa de um cidadão italiano, tem uma lei tal, anda com essa lei, você não pode ser mandado embora. Então eu comecei a me sentir uma pessoa errada. Então eu andava com esse documento, andava com minha certidão de casamento, porque na rua o policial pode te parar, e já aconteceu. A gente mora aqui perto da estação, e a gente, às vezes, vai na estação comer, e aí o policial já parou a gente, falou: documento, só que na época ainda não estava ilegal. Na verdade, eles falam que é irregular, não é ilegal. Uhum. E aí o moço pediu meu documento, aí a gente perguntou para ele: o que acontece? Ele falou assim: depende muito da pessoa. Isso é uma questão também aqui na Itália. Tipo, a lei ou como a forma de aplicar alguma coisa depende da pessoa. Tipo, essa pessoa faz de um jeito, a outra pessoa faz de outro jeito. Isso acontece muito aqui. Tipo, da gente fazer um processo de tirar um documento com uma pessoa de um jeito, outra pessoa outro jeito. Acho que aqui assim, também. Aqui também. Ninguém... Eu cheguei aqui com mais outras 8 pessoas. 8 pessoas que vinham trabalhar, mas cônjuges, então tinha umas 12. A gente ficou no Airbnb primeiro, ninguém conseguiu fazer o documento, tipo o CPF, porque era no Airbnb, mas eu consegui. Eu fui lá, não consegui, eu queria abrir a conta logo, então eu fui no outro período, eu falei, porque eu já tinha ouvido falar que dependia de quem atendia, eu pensei, bom, eu fui de manhã, agora eu vou à tarde. Foi uma senhora que eu já comecei falando: olha, eu tô no Airbnb, mas procurando casa, mas trabalho na empresa tal. Aí ela nem quis ouvir, ela falou: não tem problema, depois você troca, quando você tiver... Nossa, que bom, simples, né? assim, isso, mas eu fui o único, sabe? E aí, como eu já tinha ouvido falar que o pessoal brinca que a regra não tem regra, então eu fui insistindo. Não, eu acho que isso é uma das partes que vai estressando muito a gente, né, assim. Sim. Vai cansando. Mas aí depois ele conseguiu fazer residência, eu fiquei meio que irregular nesse período, depois consegui dar entrada no permesso, que é basicamente um papel de pão, uma foto sua, que é tipo o recibo do permesso, ainda não é o permesso. E aí depois eu tive que esperar quase 3 meses para chegar o documento. Nesse período, esse documento ele só vale na Itália, então eu não posso sair da Itália para ir para nenhum lugar. Então eu fiquei meio que presa aqui, não poderia sair daqui, mas tudo bem. E assim, isso eu trabalhando de casa, o Vinícius também trabalhando de casa e tudo. Quando foi mais ou menos em outubro do ano passado, uma moça veio falar comigo no LinkedIn
uma recruiter, falou, ai, tudo bem, italiano, né? Isso é tipo, eu comecei a fazer aula de italiano, mas assim, a minha convivência aqui era mínima. Eu até brinco, que o meu italiano era, eu ia no supermercado, a moça perguntava, você quer um saco? Aí eu falava, não, obrigado, ok, tchau, boa noite, até mais. Era só, e esse é o meu nível de interação. Tanto que eu falava assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa pra eu falar mais, de alguma forma, fazer algum curso, alguma coisa. E eu comecei até a fazer jiu-jitsu no Brasil, me inscrevi no jiu-jitsu pra ter um pouco mais de interação, e foi legal, porque também lá o jiu-jitsu é do Brasil e tudo, e eles falam um pouco de português, ficam felizes de ter o brasileiro ali. Isso foi me ajudando também, mas eu tinha muito pouco contato, assim, e também não tinha, sinceramente, não tinha planos de trabalhar aqui, não tinha, tipo, eu pensava assim, se eu for sair dessa empresa, vai ser para trabalhar, talvez para alguma empresa em inglês, ou da Inglaterra, da Holanda, alguma coisa do tipo. E aí essa recrutadora veio falar comigo, daqui da Itália, e falou, tudo bom, eu vi seu currículo, a gente tá procurando um arquiteto AWS e tudo. E eu falei assim, desculpa, mas eu não sei falar italiano. No translator lá, né? Peguei o translator, mandei pra ela. Não parlo italiano. Não parlo, me dispiate, não parlo italiano. E aí ela pegou e falou, não, mas como é o seu nível de italiano? Eu falei, não sei dizer, tem um pouco tempo. Mas vamos conversar. E aí eu falei, se for em inglês, tudo bem. Não, e era italiano. E aí italiano. Aí ela falou assim, vamos conversar. E aí vem aquela síndrome da impostora, né? Tipo assim, como que eu vou falar com alguém italiano se eu não sei falar italiano? Meu Deus, ela é louca. Aí eu, comecei a desmarcar. Eu falei, eu tive um problema no trabalho, podemos falar segunda-feira? E aí ela falou, não, tudo bem. E aí na segunda-feira lá, então vamos falar e tal. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, tá bom, deixa eu me livrar logo disso, assim. Mas eu, sabe, tipo, eu não queria aquilo por medo de não saber e tudo. E aí eu fui falar com ela. E eu falo um pouquinho de espanhol. Fiz um tempo aula de espanhol. E eu até brinco que numa mesma caixinha não cabe italiano e espanhol, porque é muito parecido. Então, tipo, você fala uma coisa de espanhol e tipo, você vai querer falar italiano e vem um espanhol na cabeça, assim. E aí eu falando com ela, eu tentava falar um pouco mais rápido, aí vinha uns entonces, uns espanhol no meio, assim. E eu morrendo de vergonha. Falei, gente, eu devo estar falando horrível e tudo. E aí, beleza, no final da entrevista ela falou assim, não, tudo bem, então a gente entra em contato. E aí no outro dia ela já falou, me passa o seu celular, porque é o diretor da empresa que vai falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, como pode? Porque eu falei, tá bom, né? E eu tava assim, levando muito, tipo, deixa eu viver essa experiência da entrevista, sabe? Aquela coisa assim, eu vou fazer entrevista pra ver como é que é e tudo. Com zero expectativa de trabalhar, de passar, de que seja. E aí o diretor me ligou no telefone, falar uma língua que você não conhece muito é pior. Eu lembro que o telefone é o pior. Ele falava e aí eu, o quê? Desculpa e tudo. E aí ele repetia, você pode fazer uma entrevista presencial? E eu falei, tá bom, pode ser. E aí, vamos lá, tudo, respira, coragem, vamos lá. E aí eu fui pra entrevista, eu fiquei 3 horas conversando com ele. Foi bom. Você até me mandou uma mensagem, falou, tá viva, tá tudo bem? Aí eu, não, tá tudo bem. E assim, ele falou comigo italiano, eu entendo muito, assim, muito bem, assim, não 100%, mas eu entendo o que tá sendo passado. E ele me explicou, basicamente, da empresa e tudo. E aí eu lá, né, tipo, curtindo aquela experiência de, que legal, entrevista e tal. E aí no final ele falou, eu quero te fazer uma proposta. E eu assim, como assim? Óbvio, eu falei um pouco falei do que eu já tinha feito e tudo. Eu senti que ele gostou muito da minha experiência como pré-venda, porque agora eu sei que o fato de eu ser mulher também pesou, porque ele falou que é muito difícil encontrar mulheres trabalhando na área técnica, assim, então, tipo, eu gostei eu gosto de ter mulheres na equipe, então, tipo, ele gostou muito disso. E falou, vamos trabalhar aqui. Aí já falou, a proposta é um contrato um contrato já indeterminado. E eu assim, gente do céu. E aí fez a proposta, inclusive uma das partes da proposta que me chamou muita atenção, que eles davam um carro. E eu assim, falei, carro? Tipo, até perguntei pra você se eu estava entendendo direito italiano. E basicamente aqueles aluguéis e tudo.
Eu falei, nossa, que demais, porque tipo, eu não tava nem cogitando ter carro aqui, mas faz diferença, né, pra você viajar, conhecer. Aí eu já comecei a pensar com carinho, assim. Aí ele, e tal, ele me explicou da equipe, parecia legal. Isso foi final de outubro. E eu falei, tá bom. E eu lembro até hoje que eu vim, assim, no ônibus, pensando sobre essa possibilidade, né, de trabalhar aqui. Eu comecei a pesar algumas coisas, assim. Primeiro, eu estava sentindo muita falta de trabalhar presencial, de ver pessoas, de ter contato com pessoas, assim, não aguentava mais ficar de pijama, trabalhando em casa, porque eu estava, tipo, desde a pandemia, basicamente, assim. Eu sinto muita falta de ter contato com gente, assim. E outra coisa é, tipo, viver a experiência inteira, assim, sabe, da Itália. Porque eu não tava vivendo, eu tava, tipo, meio que só de férias. Tava, óbvio, pegando a parte burocrática, mas, assim, não tava trabalhando, vendo como é que é realmente ser imerso aqui na cultura italiana, né? Sem contar que eu ia melhorar meu italiano. Tanto que eu perguntei pra ele, falei, mas eu não sei falar tão bem italiano. E ele falou assim, mas você fala muito bem, eu consigo te entender, eu acho que você vai melhorar bastante. Ele falou, a gente tem um iraniano na equipe que só fala inglês e nem quer aprender italiano. E aí eu falei pra ele assim, mas e aí, como é que ele trabalha com o cliente? Ele falou, não, ele quase não tem muito contato com o cliente, ele trabalha tecnicamente internamente. Aí eu falei, beleza. Aí eu já comecei a me sentir mais tranquila, assim, pra começar. E aí eu conversei com o Vinícius, assim, falei, cara, acho que eu vou topar essa oportunidade para eu viver o agora, tudo, ver como é que é. E aí falei, beleza, vou aceitar. Com dó no meu coração, porque eu gostava muito da empresa que eu trabalhava. E aí resolvi aceitar. Quando eu perguntei para isso, foi uma coisa que eu achei diferente também. Não sei como que é aí para vocês, mas quando eu falei assim, tá, quando que eu começo? Porque a gente tá acostumado que no Brasil é assim, né? Hoje, semana que vem. Ele falou assim, olha, eu não tô com pressa. Fique tranquilo aí, se você quiser começar, isso era final de outubro. Se você quiser começar em novembro, eu fico feliz. Se você quiser começar em dezembro, se você quiser começar em janeiro, no novo ano, eu assim, meu Deus. E aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, vê o que é melhor pra você. E aí, como eu também não queria deixar a minha outra empresa na mão, eu conversei com eles e decidi começar em janeiro. Passar quase 2 meses fazendo um repasse das coisas. Só que é engraçado que ele falou assim, mas... Quando eu falei que eu aceitava, ele ficou super feliz. Ele pegou e falou, vai ter um happy hour aqui do trabalho, eu gostaria muito que você fosse. Isso em novembro, tipo, eu tinha acabado de aceitar a proposta. E eu queria que você fosse com seu marido, eu vou buscar vocês em casa e tal. Eu falei, nossa senhora, tipo, meus amigos até falavam, Luana, eu vou te matar, tá muito bom pra ser verdade esse trabalho. E aí ele veio, buscou a gente conheceu o pessoal, muito gente boa, assim. Eu trabalho numa empresa que meio que nasceu de data center, fazer meio que cloud privada, só que eles têm uma área agora de projetos que é para cloud pública. Essa equipe não é tão grande, eu trabalho com 10 pessoas, que é uma vendedora e o resto é tudo técnico, mas são técnicos que fazem a pré-venda, né, que desenham o projeto e que entregam ele e dão sustentação. Então, a mesma equipe faz tudo. E aí, conheci o pessoal, muita gente boa. Aí teve a festa da empresa de final de ano, eles me chamaram para a festa da empresa de final de ano. Teve um coquetel em Milão com a AWS, eles me chamaram para esse coquetel, só que eu tava viajando de férias, acabei não indo, mas assim, eu comecei a achar demais. Eu falei, gente, a empresa é só alegria, né? É só festa, trabalho ainda não tinha começado. E a equipe muito legal, e aí eu comecei não tem muito tempo, foi início agora de janeiro, mas eu tô indo todo dia pro trabalho, porque não é obrigado, tá? É híbrido, se eu quiser trabalhar de casa, eu posso trabalhar. Mas eu quero ter esse contato, também tô conhecendo, quero ver como é que é o dia a dia e tudo, então eu tô indo todo dia trabalhar. Calhou de sair o meu permesso nesse período, porque sem esse permesso eu não conseguiria trabalhar. Eu precisava desse permesso para poder conseguir trabalhar aqui. E comecei a trabalhar. E tô, assim, adorando, né? Tá o primeiro mês e, assim, o que eu posso dizer? O pessoal é muito tranquilo. Eu acho que, assim, pelo menos quando eu trabalhava no Brasil, era um ritmo muito acelerado, assim, de muita coisa, de muito trabalho, de muita correria. De você ter aquela sensação que, tipo, você tem que trabalhar muito, se matar, tipo, virar noites, e é isso aí que é trabalhar, é isso aí que dá o seu melhor e tudo.
E aqui eu já vi que não, tipo, eles querem curtir a vida. O trabalho é algo junto com a sua vida que você tem que aproveitar, assim, não é só trabalhar. Então, tipo, eles dão muito valor para 5 da tarde, vai embora para sua casa. Final de semana você não trabalha. Nessas vezes que eu fiz esses encontros com ele, das festas, uma coisa que eu percebi, eles não falam de trabalho. Nada, tipo, eles nem tocaram em trabalho. Só falavam de coisa da vida, assim, sabe? Eu falei, caraca, quando eu saía lá no Brasil com meus colegas, a gente só ficava falando, ai, projeto tal, cliente tal, e não sei o quê. E aqui não, eles não falam, tipo, acabou o trabalho. Isso eu achei bem legal. Quando eu comentei pra ele que eu tinha tido burnout, né, na entrevista, ele falou, não se preocupe, 5 da tarde você vai estar com seus cachorros, curtindo, aproveitando. Conversando com o pessoal do trabalho, eles falaram que não é toda empresa que é assim, tem empresa aqui que é mais pauleira, assim, mas que o nosso gestor, ele gosta de ser tranquilo, de deixar as pessoas à vontade, assim, não querer matar todo mundo de trabalhar. Eu acho que a equipe, ela é grande para a quantidade de demanda, assim, então por isso que eu acho que ninguém fica muito sobrecarregado. Eu percebi isso, assim, pelo menos a maioria dos lugares que eu trabalhei, não por maldade da empresa, mas sempre tinha muito mais demanda do que gente para entregar. Eu acho que por isso que era aquela vibe alucinada de trabalhar, de virar à noite, assim. E aí aqui não. Aqui, cara, é muito tranquilo. Eu tenho até que ficar meio que me olhando assim também para não relaxar demais, assim, sabe? Do tipo, cara, eu tenho que fazer isso aqui. Não, vou fazer amanhã, já é tipo 5 da tarde. Vou fazer amanhã e eu, tipo, tô tranquila. Se fosse anteriormente, eu ficava, meu Deus, à noite. Ai, vão me cobrar, não sei o quê. E aqui, não. Não, faça no seu tempo, quanto tempo que você precisa para fazer isso. Então, assim, isso foi uma diferença muito grande que eu vi. Uma outra coisa, falando tecnicamente, assim, né, é que, pelo menos lá na onde eu trabalho, eles são muito certinhos no sentido de fazer tudo com boas práticas. Então, por exemplo, eles usam Terraform para subir tudo é via Terraform para poder fazer a parte de gestão ali da infraestrutura, o que no Brasil eu ainda não tinha visto isso, pelo menos nos clientes que eu trabalhei, assim, tudo era muito já fazendo manual, as iniciativas de fazer a parte mais automatizada eram mais os projetos novos ou coisas muito pequenas, e aqui não, eles seguem as boas práticas, tudo com segurança, tudo criptografado, todo bonitinho. Eu achei isso muito legal, porque tipo, seguir as boas práticas, assim, sabe? Mas eu acho que um pouco é porque eles têm tempo de fazer um negócio bem feitinho, assim, sabe? De ponta a ponta. Então essa é a parte que eu tô gostando muito, porque tá fazendo aprender coisas que no Brasil eu não tinha tempo, não conseguia fazer, aprender, assim, estudar, porque eu tava no ritmo que era só reunião o dia inteiro. Reunião. E aí o trabalho eu fazia fora do horário. O trabalho não, quer dizer, o estudo ou qualquer coisa que eu tinha que aprender pro trabalho era fora do horário. Sim. E aqui não, tipo, você tem o seu tempo para estudar e tudo, eu tô conseguindo fazer isso. E o que tu vê de diferença, assim? Acho que essa questão do trabalho mais, vamos dizer, cadenciado é muito comum. Eu ouvi hoje no podcast, né, das pessoas que estão trabalhando fora do Brasil, principalmente quando a gente pensa em São Paulo e também o Rio, né? Agora, o que tu tá nesse teu um mês, então tá muito fresco na cabeça, né? O que tu tá sentindo diferente, assim, tu tem que falar, opa, eu preciso mudar meu comportamento nisso aqui, porque a equipe é diferente. Mais do que relaxar, né, e não ficar trabalhando fora ou falando sobre o trabalho nas festas. Algumas coisas culturais, né? Teve uma coisa engraçada. O pessoal, normalmente, a maioria come lá no trabalho. Então, tem os micro-ondas, as coisas. Sim. E aqui, a Itália, ela tem uma cultura muito grande de comida, né? Tipo assim, é um momento sagrado você comer. Então, assim, existe muitas coisas relacionadas à parte de comida. Por exemplo, tem umas regras, assim, que é engraçado, que não fazem sentido, mas eles seguem. Por exemplo, eles falam que você não pode pedir um cappuccino depois das 2 da tarde. Ah, sim, essas paradas, sim. E eu, tipo, por quê? Sim,
Mas por que você vai pedir um cappuccino depois das 2 da tarde? Porque eu quero um cappuccino. Tipo assim, nos lugares turísticos, você pede, obviamente, mas, tipo, você vai naquele lugarzinho do tiozinho antigo e tal, você vai pedir, o cara fala, não vou te servir. E eles falam mesmo, não tem dessa. Então, tipo, tem isso. Aí, na primeira semana que eu tava trabalhando, primeiros dias eu não levei comida, saí com o pessoal, tinha algumas pessoas que saí pra comer e tudo. E aí, depois eu comecei a levar comida. E aí, teve um dia que eu peguei minhas coisas pra comer, não esperei o pessoal, não sei, eles estavam ocupados. E eu comecei a comer a marmita, botei meu fone e fui assistir um vídeo. Nem lembro, o Netflix, que coisa que era. E aí, o meu colega passou e falou, mas que coisa, que você tá fazendo? Aí eu olhei, tipo assim, meio assustada. Eu falei, por quê? Por que você tá comendo e assistindo vídeo? Você é alguma americana, por um acaso? E eu assim... Por quê? Não, isso é americano demais, não faça isso, larga esse telefone, vem comer com a gente. E eu fiquei assim, meio em choque com a reação dele, tipo, porque eu tava assistindo um vídeo enquanto eu comia, tipo, pra eles assim, não faz sentido, sabe? Você tem que interagir, você tem que meio que cultuar aquele momento de se alimentar. Assim. O teu almoço lá, então todo mundo junto não. Sim, conversa, brinca. Tem um pebolim lá dentro do trabalho, eles adoram, então, tipo, depois do almoço eles vão jogar pebolim, eles fizeram um campeonato de pebolim. Um colega meu falou, eu falei que meu marido tinha um Nintendo Switch, ele falou, traz o Nintendo Switch pra gente jogar depois do almoço. Ele me mandou mensagem hoje, inclusive, Luana, traz o videogame, eu levei, a gente ficou jogando depois do almoço. Mas não, nunca reclamaram não de falar assim muito. Eles falam pra caramba também. Não, eles falavam que a gente ia pro restaurante e demorava 2 horas porque a gente mais falava do que comia, sabe? Não, e é assim também, café. Começou a trabalhar, buongiorno, vamos tomar um café? Aí conversa. Aí depois volta pra trabalhar, trabalha um pouquinho, almoça, depois mais um café. Então, tipo, eles gostam bastante de falar e de interação, assim, pelo menos lá onde eu trabalho. E a galera é bem receptiva, assim. Eu tô gostando, assim, não senti nenhum tipo de preconceito, de maus tratos, assim, de forma nenhuma. Eles são muito curiosos, assim. Eu falo, né, obviamente, bastante coisa errada, mas tento falar. E eu percebo que eles ficam prestando bastante atenção, assim, tipo, não, mas, tipo, não entendi, pode repetir. E eles tentam entender o que eu tô falando. E eles me perguntaram, falaram assim, você se sente mal se a gente te corrigir? Eu falei, não, por favor, porque daí eu vou aprendendo mais. E eles vão me corrigindo também. Isso eu acho bem interessante, assim, eles são bem carinhosos, vamos dizer assim. Eles são curiosos das palavras, assim, meu chefe fala saudade, ele fala saudade, de vez em quando ele fica falando saudade, tudo, então ele fica prestando atenção nas palavras, é muito interessante, assim. Algumas coisas, por exemplo, da língua é engraçado, aí eu ensino algumas coisas para ele, por exemplo, caceto aqui é gaveta. E aí eles falam, e colocar é meter, né? Eles falam, meter no caceto. Portugal também. Aí eu tipo, fica só um pouco esquisito pra gente, né? E aí eu falei pra eles, você sabe o que é um caceto no Brasil? Aí eu expliquei, meu Deus! Mas tem mais palavras assim, né? Tem bastante palavra que é parecido. Sim. Mas é isso, tipo, eu tô curtindo bastante, assim, a vida. Não, que bom. Então, quase um mês, a equipe tá sendo legal, qualidade de vida melhorou e não bateu arrependimento de ter deixado a equipe anterior, porque é sempre difícil, né? Sair de uma empresa que você gosta. Olha, tem algumas coisas que eu sinto falta, que é assim, a empresa que eu tô trabalhando, ela trabalha com pequenas e médias empresas. Então, trabalha bastante empresa de e-commerce, que já é meio que aquele pacotinho fechado ali, né? O Magento e não sei o quê. Então, tipo, as outras empresas que eu estava trabalhando eram empresas um pouco mais maiores e mais diferentes, assim, sobre os sistemas que tratavam. Então, os clientes que eu estava trabalhando antes eram maiores. Então, eu acho que também tem isso, sabe? No peso da cobrança, tudo. Então, aqui os clientes são menores um pouco. E aí, eu sinto falta um pouco de pegar uns... Não de pegar, porque eu também nem tive tempo, mas, assim, eu já vi por alto que tem algumas arquiteturas que não são tão complexas, como, tipo, vinha, às vezes, umas coisas muito loucas, assim, para trabalhar.
Mas isso me deixou um pouco triste, mas eu sempre tento ver o lado bom das coisas, e eu tentei ver como, cara, mas é bom que com essa tranquilidade eu consigo estudar mais a parte de infraestrutura como código. Eu quero muito... isso é uma coisa interessante. Eu queria migrar para a área de analytics. Eu queria, como eu vinha de banco e tudo, falei, agora com conhecimento de nuvem, conheço já um pouco assim dos serviços, eu quero me especializar, eu sinto falta um pouco de me especializar. E aí eu falei, quero trabalhar como Data Analytics, com a parte de Data Analytics. E na entrevista, como eu não estava sem nenhuma vontade de mudar de emprego nem nada, aí eu comecei meio que a botar empecilho, vamos dizer assim, né? E eu falei pra ele assim, então, mas eu tô pra mudar pra área de Analytics, eu já tinha conversado com o meu chefe e tudo. Ele falou assim, não, olha, a gente não tem nenhuma uma oportunidade agora de Analytics, mas a gente pode construir junto essa área, você me ajuda. A gente tem bastante cliente que é nosso parceiro, a gente pode fazer um projeto de graça para ele, pra gente ter um case, e a gente evolui nisso. E eu falei, nossa, que legal, tipo, ele parecia bem aberto. Aí eu pensei legal. Assim, será que isso é, tipo, blá, 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 pra me chamar, né, pra trabalhar? Sim. Mas quando eu tava eu não tinha nem começado, ele mandou uma mensagem, Luana, você já trabalhou com SageMaker? Luana, você já trabalhou com as coisas de Analytics? Eu acho que a gente tá uma oportunidade aqui e tal. E aí eu falei, nossa, que legal. E aí eu cheguei na empresa, aí eu falei, e agora? O que eu faço, né? O que tem pra eu fazer? Ele falou, Luana, estuda o Data Analytics, que eu já marquei uma reunião com um conhecido de uma empresa que trabalhava com a parte de BI, só a parte meio de visualização. Vamos conversar com eles para a gente tentar fazer meio que uma parceria. A gente entra com essa parte de engenharia de dados, de fazer ingestão de dados, tratamento, e eles entram com a parte de visualização, e a gente tenta meio que fechar um pacote e vender meio que o serviço junto. E aí eu falei, cara, é verdade mesmo, assim. E ele falou, faz esse curso de IoT e tal. Ele tipo... Aí teve um kick-off agora em janeiro da empresa, e no kick-off, apresentando a equipe, quais são as metas de 2023, ele falou, uma das nossas metas é a gente vai explorar a parte de Analytics com a Luana, e eu falei, meu Deus, e aí, toda a empresa me olhando, então Analytics a gente vai falar com a Luana, eu falei, meu Deus, ainda estou estudando, né, e tipo assim, é para acontecer, ele tá puxando, já fizemos reuniões, então achei muito interessante isso, assim, sabe, que não foi papo furado, não, para me conquistar na entrevista. Tá rolando mesmo. Teve uma coisa engraçada. A gente faz uma reunião semanal das demandas, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu fiquei impressionada o quanto que vocês seguem as boas práticas, o quanto que vocês fazem tudo automatizado, com Terraform e tudo. Isso é muito legal, tipo, dos clientes que eu passei no Brasil, não teve nenhum cliente que eu vi que ele era 100%, assim, né, trabalhando com automação e tudo de infraestrutura. E aí um colega meu falou assim, é porque a gente não gosta de trabalhar. Eu ri tanto. Tipo, como assim? Não, claro que se a gente quisesse trabalhar, a gente fazia manual. Eu não quero ficar trabalhando, não, quero ir embora pra casa. Então, tipo, a gente automatiza, não é porque a gente, é porque a gente não gosta de trabalhar mesmo, não. Então a gente já deixa o negócio mais fácil pra não ter trabalho. Eu falei, gente... mais fácil pro futuro, né? Exato. E eu sinto um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que, que não quer... E eu acho que é uma quebra de paradigma pra gente, assim, porque eu acho que a gente tem muito essa criação de tem que trabalhar, tem que se matar de trabalhar, tem que não sei o quê. E eles não, cara, eu vou fazer da melhor forma pra eu trabalhar pouco e curtir a vida, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tô colocando aos poucos, não está ainda enraizado na minha cabeça, mas eu quero começar. Eu sinto que eu sou uma vagabunda, tipo, que eu não tô trabalhando tanto. Você não tá fazendo tanto. o suficiente. Tipo, se eu não tiver, sabe, me matando, virando noite, eu sinto que parece que eu não tô trabalhando ou dando o suficiente, assim. Eu acho que mudar essa mentalidade é muito difícil, assim. A minha psicóloga até falava pra mim, Luana, você saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de você. No Brasil existe muito essa cultuação de você tem que se matar de trabalhar. E aqui na Europa, ela mora em Israel, aqui na Europa não é assim. E a gente tem que mudar isso no Brasil, assim. A gente não pode achar que tem que se matar de trabalhar, que não é real isso, sabe? É a nossa vida que tá rolando e a gente tá deixando de viver, porque... Mas eu tô falando assim, mas dentro de mim ainda não tá processado. Mas quando você tava no Brasil, você sentia isso também ou só era normal?
o teu ritmo? Não, eu trabalhava mais que o normal. Não, tu sentia, porque uma coisa é, algumas pessoas contam que quando começaram a morar fora, que começaram a perceber que trabalhavam muito mais do que deveria, porque viam que as pessoas iam embora, ou falavam assim, tá bom, tu não precisa ficar até tarde, virar a noite. Mas falam que nunca sentiram isso no Brasil, sabe? Só tava no meio desse normal, ambiente passando. Entendi. Isso. Eu acho que eu achava normal. Não, acho que eu achava normal. Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que a gente olha pro lado e tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, tipo, aquele vira o padrão pra gente. Aquilo que a gente acha que é o que tem que ser feito, assim. E se você vê alguém trabalhando normal, né, o horário normal e vai embora, você olha assim, esse não quer começa a estar desmotivado. Eu detestava essa brincadeira. Detestava, mas Sim, no Brasil, eu detestava isso. Mas por quê? Ainda mais porque... Como que era você, assim, trabalhando? Assim, é difícil comparar porque eu sempre trabalhei em empresas legais. Eu trabalhei em uma que eu não gostei muito, então depois eu fazia uma investigação pesada, assim, antes de mudar, sabe? Então, eu tinha. Mas eu sempre entrei muito cedo quando eu ia para São Paulo, porque eu pegava fretado de Santos e São Paulo. Então eu chegava cedo e teria que sair cedo. E às vezes tinha piada dessa. O pessoal assim, chega tarde, né, normalmente. Exato, assim. O pessoal chegava às 10 e aí eu tava saindo às 5 e algumas pessoas falavam isso assim. Por mais que é brincadeira, eu acho que isso faz parte da cultura, sabe? Eu sempre achei que, por mais que a pessoa falava assim, era brincadeira, tá todo mundo rindo. Com fundo de verdade. Uma brincadeira com indireta. Eu não sei se as pessoas entendiam isso, porque eu certeza eram colegas de trabalho, certeza que não estavam fazendo como forma de me prejudicar, era mais uma brincadeira. Sim. Mas eu acho que essa brincadeira era algo que, no fundo, as pessoas pensavam, sabe? Não tava tentando me prejudicar pra falar se tá saindo cedo, porque eram colegas de trabalho, a gente tinha feedback junto, a gente tinha que avaliar um outro. Eu sabia que eles me avaliavam alto, então gostavam do meu trabalho. Nunca apareceu isso quando era coisa mais séria. Mas eu acho que tem tipo de brincadeiras que a gente faz que é porque a gente acredita um pouco nisso. A gente tá exagerando e rindo disso, mas o pessoal acreditava mesmo que tinha que trabalhar até tarde, né? De ficar pensando, sabe? Então, é como eu enxergava isso na época. E realmente eu fui ter mais certeza morando fora quando, com poucas semanas de trabalho, minha gestora perguntou porque eu não tinha tirado férias ainda, sabe? Tipo, tu tem os dias, vai ter feriado na quinta-feira. E aí eles falaram, por que tu não tirou ainda? Isso me fez lembrar das férias também, que foi uma outra que eu fiquei meio de cara, assim, porque quando na hora que ele tava falando das férias, ele falou, não, aí são 30 dias úteis de férias. Aí eu falei assim, como assim úteis? É muita coisa. Eu falei assim, como assim úteis? Que tem 22 dias úteis ou 20. E eu já acho bastante, né? 30 dias úteis. Eu falei assim, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi, né? No meu medo de não entender o italiano. Se eu entro dia 1º de férias, eu volto dia 30? Ele falou, não. Tipo, você entra dia 1º, tipo, dá mais quase 2 semanas a mais, alguma coisa assim. E aí eu falei, mas e o final de semana? Ele falou, mas você não trabalha final de semana, por que você vai tirar férias no final de semana? Eu falei, quero trabalhar. E outra coisa aqui também é que, tipo, você não precisa fazer um ano pra tirar férias. Meio que a cada mês você tem, né, 2 dias, eu acho. Sim, eu tive esse lembrete depois de 1 mês e meio. Tipo, falou, vai ter feriado, você não marcou férias? Aí eu fiquei meio, eu posso marcar férias? Ele falou, pode e deve, porque vai ter o feriado, não vai ter ninguém aqui, é melhor você tirar. É louco demais isso. E aí, tipo, tanto que eu tenho umas férias em maio agora. E eu falei pra ele, eu falei, meu irmão vem pra cá. Ele, não se preocupe. Tipo, mas dá um pouco de vergonha, né? Nas primeiras. Você acabou de entrar, eu também senti. Muito, e eu sou muito assim. Eu tenho sempre muito aquela sensação de que eu não sou boa o suficiente. Aquela, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem falar italiano, não sei o quê. E aí, imagina, eu me sinto péssima, assim. E aí ele falou assim: não se preocupe. Aí ele falou: você já poderia usar vários dias, óbvio que você não vai ter ainda os 30, mas você deixa aí de crédito, não tem problema nenhum, de crédito não, né, de dívida, e nos outros meses você compensa, assim, isso é uma coisa bem legal. Uma outra coisa que eu fiquei muito, assim, em choque aqui na Itália, é que agosto para tudo. Sim, mas eu acho que isso é geral. Sim. Gente! Assim, eu trabalhei no e-commerce e aí eram 2 datas, agosto pelas férias, e aí você tem Black Friday, que aí também não pode fazer nada, né? Então, eram 2 datas que a gente sabia que
Sim, sim. Eu até gosto, porque eu não tiro todas as minhas férias em agosto, né? Eu acho que o pessoal tem muito mais essa cultura de sol, sabe? Então tem que aproveitar ao máximo. Assim, eu até gosto. Falo que minha cabeça mudou e hoje eu tô tirando hoje no almoço, na verdade, tá tirando foto de flores, sabe? Eu nunca no Brasil ia ficar tirando foto de flores, mas tipo, agora é mágico, né? A flor apareceu naquela árvore triste, então já mudou um pouquinho, mas não é a mesma coisa que eles, né? Não, isso é uma coisa também, assim, que eu achei muito legal. Tipo, a gente não tem as 4 estações bem definidas no Brasil, né? E eu, que sou de Macapá, é pior ainda, que só tem sol e chuva. Não tem nem frio, assim. E é muito legal você ver essa divisão, né? Tipo, o outono certinho, o verão Sim. e tudo. Isso foi uma outra coisa que pesou pra mim, assim, pra eu me decidir, é que, tipo, no verão a gente chegou mais ou menos primavera, verão. O sol ficava até 9 da noite, assim, tipo, 9 da noite eu trabalhando, tava sol. E aí, no inverno, da 4 da tarde tá escuro. E isso começou a pesar muito pra mim, assim, tipo, porque eu ficava trabalhando até 10, 11 da noite, imagina, dava 5 da tarde, tava tudo escuro. Eu tinha aquela sensação do, tipo, eu quero dormir, já tá na hora de não trabalhar mais, assim, e isso foi um dos fatores que pesou muito pra mim também, assim, sabe? A diferença do horário com a escuridão começou a pesar muito pra mim. Tipo, cara, minha vida tá me dando, não depressão, mas uma tristeza, assim, sabe? De ficar trabalhando com tudo escuro. E isso é uma coisa que tá me fazendo muito bem, assim, eu acordar e trabalhar, que eu tô amando. Ir trabalhar, pegar o metrô, ver as pessoas na rua, ouvir, ver como é que é o dia a dia daqui. E voltar do trabalho, tipo, comer e, tipo, ainda são 8 da noite. Nossa, que maravilhoso. Não é meia-noite, assim, sabe? Então, isso pesou muito pra mim também. Essa diferença, sim. assim, não deu pra... Isso vai melhorar, né? Porque agora o dia começa a ser mais longo, né? A gente vai partindo pra aumentar. O ferragosto, não sei se chama ferragosto e as férias de agosto aqui, que tem um feriado que chama ferragosto, que é no dia do meu aniversário. Que eu fiquei muito impressionada, porque, tipo assim... Como eu moro no norte, aqui, né, não tem praia, Sim. Todo mundo em agosto vai para as férias na praia, que é pro sul. E a cidade Sim. fica vazia, você passa nos lugares tudo com plaquinha, fechado por férias. Tipo, o lugar fica fechado o mês inteiro. Eu fico, assim, impressionada. Tem um lugar que a gente adora comer bolo, e aí no aniversário a gente, vamos comprar o bolo lá. A gente foi lá, perto do dia 15 de agosto, só abria no meio de setembro. E tudo fechado, assim, tipo, tanto que os amigos até falam assim, eu acho que a gente vai ter que comprar comida pra estocar, porque, tipo, o supermercado fecha mais cedo, abre mais tarde, eu fiquei muito impressionada com esse agosto deles aqui, assim, também é uma coisa pra se acostumar, né? Sim, lado positivo, né? Acho que é claro que enche o saco quando tá as coisas tudo fechado, mas, né, do mesmo jeito que a gente... tem mais tempo livre, o pessoal também, né? Também nos serviços. Eles têm que tirar férias também, né? Não é só sim. Mas é esquisito tirar todo mundo na mesma época. É esquisito. Acho que aqui não é tão normal. Eu já vi aqui, eu moro no centro do Porto, eu já vi isso acontecer no restaurante que a gente ia com frequência, estava fechado, aí tava lá a placa que era férias, e aí, sei lá, tipo 20 dias fechado. Também não é verão, não foi no verão, não lembro de ver isso no verão. Sim, sou estranho, porque, tipo, não é um restaurante tão pequeno, eu fiquei, o lucro, né? Tudo bem. Mas, sei lá, talvez o pessoal se programa. Como é que eles estranho. O mês inteiro fechado, gente. Não sei, provavelmente eles se programam pra isso no ano. Eu acho legal, provavelmente se eu fosse funcionário eu estaria feliz, né, de fazer. Eu mas tenho 13º e 14º, talvez seja isso. Aqui também. Eles têm esses salários a mais, deve ser pra bancar. Aqui também são 14 em Portugal, isso também eu acho bem legal. Aqui a gente pode escolher, né? Eu não sabia, mas eu tô numa empresa nova e eu vi eles... tu pode escolher se tu recebe 12 vezes... São 14 salários, mas nessa empresa que eu entrei agora, tu podia optar por receber em 12 vezes. Sempre que vira o ano, você pode fazer. Então, como eu entrei no começo do ano, né? No período que eu podia optar... Quer dizer, no começo não. Eu entrei no final do ano passado, então eu peguei ainda a fase que eu poderia escolher. E eu achei isso legal também. Não sabia disso, não vou até ver isso aí, né, André? Você aqui também tem... Eu também não sabia. Um ponto também que é bom falar para quem tá vindo para Itália
Assim, o imposto é muito caro, né? Tipo, mais ou menos uns 40 e poucos por cento, 30, quase 40% que eu teria que pagar de imposto. Mas, talvez o Vinícius até fale um pouco mais na frente, existe uma lei de incentivo para as pessoas virem para cá, provavelmente porque a população está ficando velha e tudo. A gente pensava que era porque o Vinícius tinha cidadania italiana e morou aqui um ano e depois estava voltando. Mas, basicamente, eu posso até ver depois e mando para te colocar aí como informação adicional. Existe essa lei que você tem 70% de desconto no seu imposto durante 5 anos, só que você precisa ficar pelo menos 2 anos aqui. Então, tipo, já vem tirado de folha, tipo, desconto. E aí você tem que ficar por pelo menos 2 anos, isso é válido por 5 anos. Depois de 5 anos, se você tiver um filho ou comprar um apartamento, ele pode ser renovado por mais 5 anos, mas aí é 50% de desconto. E, cara, é um desconto absurdo. Tipo, o Vinícius pagaria 43%, eu tô pagando 17%. Tipo assim, é surreal. Então, vale muito a pena dar uma olhada nisso. E a gente pensava que era porque ele era cidadão italiano e tudo. E a gente falou com a consultoria que ajudou ele nessa questão. E eles falaram que se aplicava a mim. Então, eu fiquei tão feliz. E aí eu falei, beleza. E aí eu pensava que era porque era a esposa dele. Ele falou, não. É meio que pra incentivar as pessoas a virem. Não é porque é necessariamente italiano. Então, acho que fica a dica aí, é bem legal. Será que é no mercado de TI ou não? É geral? Eu acho que é geral, porque eu lembro de ter visto a lei por alto e não estava especificando que era de TI. Mas eu vou pegar direitinho, vou passar, e eu acho que para quem tiver interesse de vir para a Itália, tudo, dar uma pesquisada nisso para ver se vale a pena. Para ver se pode, na verdade, que vale a pena, vale muito. Se inclui, né? Nossa. Sim, em Portugal também tem, mas são para determinadas profissões que eles chamam de... Não lembro o nome agora, mas... O pessoal de TI em geral entra nisso, assim, mas tem mais profissões também. Então existe o desconto também, temporário. Eu acho que são 5 anos, eu não lembro, mas acho que as pessoas... É bom saber que existe, vocês conseguem agora, a partir daí, no Google, né? Porque acho que faz a diferença quando for pesar, né, com certeza, no lugar. escolher ou não aqui, né? Faz muita diferença, porque nos primeiros meses eu paguei 100%, né, até sair essa autorização, e aí quando saiu eu olhei mesmo e falei, nossa, faz uma diferença gigante ter um pequeno aumento no salário, né? A mordida, né, ser menor do governo. Para mim, inclusive, um detalhe dessa situação, assim, eu era PJ no Brasil. E mesmo convertendo aí o Euro 5 e lá vai bolinha, para a proposta que eu tive aqui, por conta do imposto, que era muito alto, eu ia ganhar uns 700, 800 euros a menos. Por isso que foi uma decisão, tipo assim, e aí, eu quero mesmo topar, porque ia ser um rombinho, assim, na despesa da casa. Mas eu falei, cara, eu acho que eu tenho que investir também, não dá pra começar, e quero começar ganhando rios de dinheiro, eu não sei falar a língua, eu vou ter que construir a minha carreira aqui, né, igual como foi feito no Brasil. Só que eu dei a sorte de ter esse desconto, e com desconto ficaria quase que elas por elas, basicamente elas por elas. Se eu considerar o carro, mais uns ajudas que eles dão de supermercado, eles de gasolina também pro carro, então, tipo, aí eu ganho mais do que eu ganhava antes. Mas faz diferença, assim, esse desconto. Nossa Senhora. A cidade é muito pet friendly também, acabei não comentando muito, tipo, o cachorro, ele é permitido em todos os lugares, supermercado, restaurantes, e eles têm muito cachorro, eles amam cachorro, o pessoal até brinca que gosta mais de cachorro do que de gente, mas você vai com o cachorro pra todo lugar, eles dão comidinha, a gente vai no supermercado, eles dão um biscoitinho pro cachorro. O lugar que não pode entrar cachorro, eles dizem que não pode, mas são raros, assim. Isso foi uma coisa que também pesou pra gente vir pra cá. Porque é meio que o cachorro, ele tem mais vida, assim, sabe? A gente anda de metrô com eles, de trem com eles, tranquilamente, e nunca tivemos é bastante problema plano nenhum. também, né? Então, facilita caminhar também. Exatamente. É legal. Eu acho que o pessoal fala muito de Milão, mas eu achei Turim... Tem muito menos coisa pra fazer, mas eu achei Turim bem mais bonito, assim. Não acho. Eu acho que aqui tem muito mais coisa pra fazer. Vamos dizer que vou até puxar aqui a sardinha pro meu lado. Cara, tem muita coisa turística pra fazer aqui.
Eu acho que você deve ter visto, mas a Torino foi a primeira capital da Itália depois da unificação, porque a Itália era um monte de reino e tudo. Sim. E aí o Garibaldi e tal lutaram. Reino de Piemonte, né? Exatamente, do reino Piemonte dos Savoia. E foi a primeira Poucas capital. Coisas que eu lembro do museu que eu fui. Sim. E aí foi a primeira capital, então tem muita história aqui, Torino. Tem o Palácio Real, tipo, a realeza morava aqui, então tem o Palácio de Caça da Realeza, tem o Palácio Real, tem o Museu do Automóvel, que é bem legal. Para quem não sabe também, a Fiat é daqui de Torino. Fiat, inclusive, significa Fábrica Italiana de Automóveis de Torino. A Nutella foi inventada aqui na região do Piemonte, na época da Segunda Guerra Mundial, porque não tinha chocolate, era muito caro, e aí eles tinham bastante avelã, e eles inventaram a Nutella também. Cara, tem muita coisa para fazer aqui, de visitar. Tem o Museu Egípcio, que é o maior museu de coisas do Egito, fora do Egito. Qualquer dia eu conto o que eu fiz lá, mas eu tive um problema. Vou contar na newsletter, provavelmente. Beleza. Alguém tocou o alarme do museu e estava muito tenso na época. Sim. Meu Deus do céu. Sim. Eu estava lá sem internet. Caceta. Falando e vai o povo gritando italiano. Isso. Um dia eu vou contar mais, mas sim, em Turim. Tem algumas histórias andando em Turim sem internet, tipo, nos primeiros dias, assim, mas depois... Não, mas Torino, eu sou mó fã, assim. E Milão não tem tantas essas coisas pra fazer. Além de ter esse tanto de museu que tem aqui, eles amam ter Sim. Como que é aquele que fica lá do Domo? Jesus? Não. O Fibonacci? Não, Meu Deus, o nome do negócio que embrulhou Jesus quando ele morreu. Santo Sudário. O Santo Sudário fica aqui em Torino. Fica numa... Esse eu não vi. Sim, mas na verdade hoje em dia não é exposto, tem só uma réplica, mas você vê onde ele está guardado. Mas o Santo Sudário fica aqui também. Tem os Alpes aqui, que é a coisa mais linda do mundo, eu amo. Não sei se você visitou o Monte do Cappuccino, que você olha assim, a cidade com os Alpes cheios de neve. Gente, é a coisa mais linda. Eu sou assim. Eu fico assim, eu ando na rua assim, ai, que cidade linda. Tem aquele museu também, não é? Do Fibonacci? Fibonacci, que é aí? Não, o Museu do Cinema. Aquele museu que é a Molly Antonelliana. Essa é outra que furaram fila. Cara de pau. É isso. Exato, esse é outro lugar. Mas bem bonito também. Bem bonito mesmo. Tem muita coisa pra fazer. Inclusive tem um cartãozinho que você pode comprar de turismo, paga 50 euros. E você pode visitar todos os museus durante um ano. Vale muito a pena. Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui. Quando eu vou pra Milão... eu acho que é bem mais bonito. Eu falo assim, vou pra Milão, vou fazer o quê? Vou pra Duomo, vou pro Castelo e só. Que mais? Assim, não sei, eu não lembro agora, assim, mais faz famoso, tempo essa viagem. Né? Tem uns 5 anos, 4. Mas eu lembro que eu tinha muito mais coisa, porque eu tinha itinerário de locais, né? Então, foi muito fácil. Eu tinha realmente num papel onde pra ir em cada horário. E eu acho que Milão, talvez por ser maior, e aí eu demorava mais, mas eu lembro que eu precisei de muito mais tempo para fazer as coisas do que em Turino. Mas mesmo assim, acho que Turino foi o mais legal, de longe, assim. Tipo, a arquitetura, as ruas... Você já foi pro sul, assim, já visitou o sul da Itália? Não. Tipo, não é assim, tipo, Roma, que seja no meio. Não conheço. Você não consegue comparar, né? Porque também tem muito essa rixa, assim, sabe? Igual tem no Brasil o pessoal do Sudeste, o Nordeste... Sim. Nem é rixa, assim, né? Mas aqui é rixa mesmo. O pessoal do Norte não gosta do pessoal do Sul, o pessoal do Sul não gosta do pessoal do Norte. Sim, eu conheço pessoas dos dois lugares. Mas o que eu tenho que é meio unânime, apesar da rixa, todas as pessoas que eu conheço do Norte dizem que o Sul é muito mais legal de morar. Fala assim, é muito mais pobre. Eles são mais afetuosos, eles falam que é muito mais... Aí eu também não sei, nunca fui, mas só refalando o que eles disseram, que é muito mais pobre, mas que é mais legal. Tipo, até falam, como turista eu deveria, que eu já fui 2 vezes pra Milão e uma pra Turim, que eu deveria ter ido pro sul no verão, em vez de ter feito isso. Sicília, Puglia. Gente, eu amo. Então... Assim, depois que eu comecei a pesquisar com carinho a Itália, assim, eu fiquei assim, impressionada, porque... Eu acho que aqui tem tudo. Aqui tem praias lindas, praia de areia,
praia de pedra, tem as Cinque Terre, que é maravilhoso, que é aqui perto de Gênova também. Tem neve, tem montanha, tem de tudo que você quiser. Tem os campos da Toscana, assim. É impressionante o quanto um país tão pequeno, né, assim, se comparado às proporções que a gente conhece do Brasil. Tipo, acho que a Itália é tipo o tamanho da Alagoas, ou uma coisa assim, Maranhão, acho que nem chegou ao Maranhão. Mas, tipo, é muito pequeno e tem uma diversidade enorme de paisagens, de ambiente, de cultura, de línguas. O formato, inclusive, acho que ajuda também, né, a ter mais diversidade de clima, natureza. Igual um pouco do Brasil, né, que vai de norte a sul. Acho que ajuda bastante a ter uma mudança de clima bem grande lá, né? E mesmo a língua, né? Porque antigamente... A língua italiana é uma língua muito nova. Foi criada depois da unificação, acho que foi 1860 e pouco. Então, tipo, eles tomaram lá o Dante Alighieri lá com o... Como que é o livro dele? Eu até esqueci. Sim. Do Inferno? Isso, exatamente. Aquilo foi uma referência para escrever a língua italiana e meio que tentar unificar, porque se não falava a mesma língua era complicado. E aí hoje a gente tem os dialetos, que na verdade não é um dialeto, tipo, igual a gente tem no Brasil, que um fala uma... Tipo, eu falo égua, de lá de Macapá e do Pará. Aqui não são palavras que um usa outro. É tipo línguas completamente diferentes uma da outra, né? É bem doido isso. E você vê um cara da Sicília falando, você nem entende, o pessoal do Norte nem entende o pessoal do Sul. Isso é muito doido. Mas aí é mais meio que uma questão mais antiga, assim, né? Os dialetos hoje em dia estão mais se perdendo mesmo. Acho que ficou muito com as nonas. Acho que agora, né, que começou a experiência de verdade da vida, de conhecer as pessoas, sair na rua, então vamos ver. Boa sorte e ainda bem que tu começou já numa empresa tão legal, né? Não começou numa que o pessoal chato, exigindo o italiano corretamente, ou que o horário de trabalho... Imagina o horário de trabalho puxado num país novo, linguagem diferente. Aí estragar essa experiência, né? Eu sempre tive muita sorte, eu nunca trabalhei em nenhum lugar ruim, assim, tipo, sempre foi muito legal, o pessoal muito legal, eu sou bem sortuda, assim, com relação a isso, tô bem feliz, assim, acho que foi uma escolha bem feita. Sim. Exato. E antes de fechar, tu quer deixar alguma mensagem final e também deixar teus links, né? Sei que tu deixou o LinkedIn, que vai ficar aqui na descrição, mas se tu quiser deixar também, fica à vontade. Eu acho assim, conheçam Torino. Mas é sério, é uma cidade belíssima, que pouquíssimo conhecida no Brasil, a gente pouco ouve falar quando as pessoas vêm pra Itália, quando quase nunca vêm a Torino, assim, é lindo. Já teve a Olimpíada de Inverno aqui, tem bastante lugar muito perto aqui de Torino, 1 hora e pouco de trem, que você paga 7 euros, você tá na estação de esqui. Então, assim, é muito interessante, conheça realmente, tem muita história, é bem legal. Tô aqui se precisar, tiver qualquer dúvida sobre Itália, documentos, até cidadania, que eu já tô manjando tudo, que eu tô fazendo a minha. Se tiver qualquer dúvida, podem me procurar, eu vou ter o maior prazer em responder e tentar ajudar aí de alguma forma. Eu acho que quando a gente é um expatriado, né, sempre ter alguém para ajudar faz sempre muita diferença. Eu já tenho uma lista de amigos aqui brasileiros que ajudaram bastante, gente que já estava aqui, e é uma força, né, ali você tá... Alguém te ajudando realmente no dia a dia, então podem contar, se alguém estiver vindo para Torino, me procurem, vamos conversar. A gente marca uns jogos, algumas coisas aqui, porque a gente gosta bastante. Muito obrigado pela experiência, foi bem legal conversar. Não, eu que agradeço pelo tempo e por compartilhar, porque eu acho que muito mais gente que está com essa jornada, né, também para fazer, pensando, acho que do mesmo jeito que você assistiu os vídeos sobre os lugares, tem mais uma fonte agora sobre Turim também, né? Exatamente. Trabalhar aqui é legal, aprendo italiano, porque assim, eles não cobram tanto, mas faz diferença, igual a gente falou, mesmo no dia a dia das burocracias, você não falar atrapalha muito a sua vida, então assim, tenta, se você está pensando em vir para a Itália, aprender o mínimo ali que seja para se comunicar, acho que vai fazer muita diferença também. Em Milão eu virei
brother do dono de uma padaria porque eu tentei falar italiano. Tava fazendo Duolingo antes e ele ficou tão feliz que ele ia sentar na mesa comigo. Quando eu passava na frente, ele falava tchau, ragazzi, sabe? Então, foi só... Eu já contei isso algumas vezes aqui, então pra quem tá ouvindo eu tô me repetindo, mas ele... começou a conversar, e aí eu falei que morava em Santos, e aí ele falou, o Gabigol tomava café aqui, ele foi buscar a foto dele com o Gabigol. Que legal. E aí, sim, e a gente virou amigo, então, só por eu estar tentando, acho que eu falei errado, mas ele ficava, tipo, em inglês, né, vai, é isso mesmo. Tipo, tentando, porque eu travava, ele, não, é isso, tipo, due cappuccini, alguma coisa assim, sei lá, eu ia pedir, era sim, um exato, padrão. Cappuccini. E aí ele falou, não, é isso, e aí mas não doe cappuccini depois das 2 da tarde. Não, era de manhã. Isso é muito doido aqui também, né? Eles no café da manhã, eles comem, tudo é doce, tipo, não tem isso de ovo com pão. Quando tu começou a falar, achei que você ia falar isso, porque eles têm essa regra eu esqueci leite não é líquido, é alimento. Eu acho isso um saco, pra ser bem honesto. Tipo, eles são bem chatinhos, assim. Eu ouço toda a explicação e eu falo, beleza, eu quero isso. Não, isso, eu tô falando com conhecidos, né? Não, eu sei que em algum restaurante o pessoal é mais chato, mas quando... Sim, tipo, jogar... Deixa eu tentar lembrar. Jogar queijo num prato de macarronada com frutos do mar. Jamais faça isso. Mas isso nem é do Brasil, né? Maionese vinho. Eu não gosto de vinho branco. Pizza. Aí eu não sei porque eu não bebo, então eu não conheço eu não. Isso, eu não gosto de vinho branco, mas aí eu sempre pego tinto. E aí, não, mas espera aí, com esse prato aqui, eu ficava. Ok, obrigado pela dica. Isso é interessante. E, cara, isso é uma coisa que, tipo, eu sofro um pouco, assim. Você vai beber café da manhã, é só, tipo, o croissant, que é o croissant com chocolate, ou então os docinhos, tudo é doce. Sim, tudo é doce. Era isso. Isso pra mim era positivo, porque... Você gosta tava alinhado com a minha expectativa, sim. Era o que eu ia todo dia. Por isso que eu aprendi a pedir. Eu já tava fazendo Duolingo antes da viagem, eu tento sempre fazer, né? Pra entender o máximo. Que legal. E aí, do primeiro dia que eu fui, eu falei, pô, esse lugar é legal. Aí eu falei, deixa eu ver no YouTube agora como fazer todo o pedido, pagar. Não é tanta coisa que você precisa, né? Tipo, aprender a pedir alguma coisa, por favor, tchau e tudo. Você já vai fazer bastante diferença, né? O que era difícil é que esse cara, ele começava em inglês e mudava para italiano, sei lá, depois de 3 frases. Aí eu falava eu sinto um pouco isso, porque, como eu falei, tem um iraniano na equipe e ele só fala inglês. Então, tipo, eu começo a falar em inglês com ele, aí meto em italiano, aí o pessoal lá, não, Ali, o nome dele é Ali, fala em italiano. E aí meio que força ele a tentar falar italiano e a minha cabeça fica meio assim. Tanto que eu lembro quando eu comecei a perguntar pra ele se ele gostava de trabalhar. Aí veio na minha cabeça assim, eu não cheguei a falar, mas eu ia perguntar assim. Eu falei, tipo, na minha cabeça, do you like to lavorare qui? Tipo, eu misturava assim, sabe? Começa a ficar meio perturbado, eu acho, na cabeça. Sim, e o que você falou, não tem espaço espanhol e italiano também. Eu nunca aprendi italiano, mas só pelas aulas do Duolingo. Agora eu tento aprender espanhol, porque parte do meu time fala espanhol, então mais um jeito, né, de estar próximo, assim. Mas aí eu penso e vem umas palavras. Eu falo, então eu não sei fazer uma frase, mas vem umas palavras no meio do espanhol, então são muito próximos, né? O meu maior problema é falar buono, porque em espanhol é buena e bueno, e aqui é buona. E toda vez que eu tô vendo alguma coisa, experimentando uma roupa, eu falo pro meu marido, é buena, e ele, buona, Luana. E aí eu, beleza, buona. Dá pra entender, né? Sim. Mas é isso, então. Brigadão. Pessoal, para quem estiver ouvindo, não esquece, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse episódio, porque também tem mais pessoas querendo viajar e mais uma experiência aqui de quem também foi para lá, trabalhando do Brasil mesmo, e conseguiu fazer a mudança lá na própria Itália, né? Como acontece algumas vezes na Europa. Então... Luana, novamente, muito obrigado e até a próxima, né? Em breve, com a versão, né, diferente, não a versão, novamente, com o lado do Vinícius dessa história. Exatamente. Então, até mais. Até, tchau.